Salve, salve, bom dia! Horário de Brasília, 9 horas e 32 minutos. 17 graus. Tempo nublado aqui em São Paulo. Olha, antes de entrar no estúdio aqui, me fizeram algumas perguntas. Eu fiz um comentário em um portal e a gente nunca sabe o resultado, não é verdade? Então, como a gente nunca tem pauta aqui, eu vou iniciar esse programa de hoje, segunda-feira. Aliás, primeiro dia útil do mês de maio. Eu espero que este mês seja um dos melhores da sua vida. E será. Basta você acreditar. Abril já foi, agora é maio. E o mês que vem, olha só como o tempo passa, hein? O mês que vem, junho, meio do ano já. Então, vamos à luta, graças a Deus. Olha, eu quero aqui dizer o seguinte. Algumas pessoas me perguntaram, isso é sério, e todos vocês, independente da sua classe social, e o que eu vou falar aqui é de improviso. Por quê? Porque isso aqui a gente vai atrás, conversa com especialistas, a gente lê bastante, estuda bastante, né? Mas eu acho que não é nem necessário. Porque aqui aí existe aquela questão de parece jogo de futebol. Se o seu time que você torce, ele não vai bem, aí você... eu nem quero falar de futebol, porque aí começa... né? Deixa pra lá. Se seu time tá bom, ótimo, né? Você é o melhor. Se tá ruim, é culpa do adversário, do juiz, não é? Mas vamos em frente. É o seguinte. Um dos candidatos a presidente, o Zema, que aliás é um bom político, não é? Como todos eles. Ele é pré-candidato à presidência da República. E um dos portais, não a página dele, mas ele afirmou que, se eleito, supostamente ele disse isso, não sei. Tá? Eu estou baseado, aliás, o Jornal do Rio de Janeiro, o Extra, né? A nossa produção colocou aqui, então é o Jornal da Globo, né? Então é o seguinte, estou dizendo isso pelo seguinte, pessoal, tome muito cuidado de onde vem as notícias. Então, é verdade, né? Ele afirmou isso. Ele disse o seguinte, o Zema, caso seja eleito, ele falou que uma das primeiras atuações dele será o seguinte, eu vou privatizar tudo. Mas ele disse desse jeito, vou privatizar tudo. E aí, claro que teve as opiniões. Aí, eu fiz um comentário. Mas eu imaginei que ficaria ali escondidinho. Sabe aquele personagem antigo do Chico Anísio, da escolinha do professor Raimundo? Joselino Barbacena. Ele quer ficar sempre escondido ali, o professor Raimundo chamando ele? Pois é. Eu imaginei que não teria tanta repercussão, não é? Mas muita gente, quer dizer, me criticando também, pela minha opinião. Aí que tá. Mas a maioria concordando comigo. Mas aí depois eu dei uma explicação, né? E eu vou explicar agora de um modo geral. Porque me perguntaram, sou Ligeirinho, afinal você é a favor ou contra a privatização? Pessoal, na minha opinião é o seguinte, privatização ela tem que ser estudada. Não é só você chegar ali, não, eu sou a favor da privatização, vou privatizar tudo. Não, negativo. E desculpem se você pensa diferente, é a minha opinião. Por exemplo, agora, neste momento, olha, um prejuízo de bilhões, talvez até, se eu não estiver enganado, se a gente fazer a conta mesmo, olha só, eu estou falando para você que nos anos 80, uma coisa tem a ver com a outra. Você vai pensar, lá veio o Ligeirinho com história. Eu tinha um prazer enorme aos domingos de sair e passar numa banca de jornal e comprar 3 veículos de comunicação, que aliás, desprezível hoje, hein? A revista Veja, que se vendeu, né, para a política, era independente, a revista Veja, Editora Abril. Outro jornal que eu comprava, Folha de São Paulo, uma vergonha hoje, não é? E também o Diário Popular, que não existe mais.
Depois virou Diário de São Paulo. Ok. Eu comprava esses dois jornais e a revista Veja. E eu lembro muito bem que no mesmo dia, mesma data, e eu fiquei orgulhoso, por quê? Porque eu tive eu não sei explicar hoje, mas é coisa de moleque mesmo. Eu sempre sonhei em trabalhar nos Correios, sempre. Quem é do meu tempo lembra, e eu fiz o concurso público. Até hoje, os Correios ficam no mesmo endereço, na rua Mergenthaler. Aí você que é do Alto da Lapa e próximo ao Ceasa, ainda fica aí, né, a central. E eu, pessoal, olha, tive concurso público dos Correios, e eu repeti, eu passei, mas eu passei com nota 6 ponto alguma coisa, quer dizer, acima, mas só que teve candidatos que teve 8, 7 e tal. Eu repeti, fiquei triste pra caramba. Cheguei em casa, sabe quando você perde assim, sei lá. E até minha mãe me consolou, não filho, faz parte, né? Só que você teve nota boa, só que teve alunos que teve mais. E eu fiquei frustrado realmente, fiquei decepcionado. E depois, eu não sei se foi por isso, eu fui trabalhar no Diário Oficial, que era o serviço praticamente dos Correios, só que entregava o Diário Oficial, jornais, né? E a vida segue. Engenheiro, por que você está contando essa história? Porque os Correios, ele sempre foi orgulho do brasileiro. Você que é mais antigo, vai lembrar disso. Os Correios saiu na manchete, olha, para sair manchete da revista Veja, saía na Correios, orgulho do brasileiro. Por quê? Você tinha a imagem dos carteiros, eu lembro disso, né? Eu não nem entrei no rádio. Quando eu era moleque, a gente esperava aquelas cartas chegarem, né, da família, do norte, nordeste, não importa onde. Você não esperava? Lá, depois das 3 da tarde, eu lembro do carteiro Marcos, está no céu hoje, que ele era uma referência em São Miguel Paulista, onde eu morei, né, onde eu nasci. E o Marcos, ele quando aparecia na rua lá, ele já conhecia todo mundo. Aí, ô Marcos, ô Marcão, tem carta aqui para casa? Tem, daqui a pouco eu passo aí. E era isso. Então os Correios eram orgulho do brasileiro. Por quê? Transparência. As cartas chegavam mesmo em tempo recorde e outra coisa, você pagava centavos. Os Correios, nos anos 80, 90, digamos assim. O que aconteceu? Os Correios ligados ao governo federal. O que aconteceu? Política. Políticos sem vergonhas, de todas as esferas, principalmente em Brasília, não deram o devido valor aos Correios. E hoje, né, com todo o respeito a quem pensa diferente, os Correios hoje privatizado é jogar dinheiro no lixo do povo. Porque eu imagino o seguinte, para você pegar um montante de dinheiro público para investir em uma empresa falida, porque é uma empresa, né, só que é uma empresa do povo brasileiro, não tem mais condições. Então os Correios precisam ser privatizados. E outra coisa, deixaram que hoje nós estamos eu estou falando para vocês, nos anos 80 naturalmente não existia internet. No Brasil ela chegou, não sei se vocês sabem, ela chegou 10 anos atrasada, uma década. Pode colocar a sua opinião se você quiser aqui. Então os Correios hoje, eu não sei se é algo particular do presidente da República, porque você vai pagar uma dívida impagável, fazer empréstimos por vários bancos, porque nem os bancos têm todo esse dinheiro, para você investir. Não, isso aí não é investimento. Isso é gasto com dinheiro público, que poderia ser investido onde? Na saúde, na vida das pessoas. Então os Correios hoje, na minha opinião, de muita gente, eu vou usar uma palavra bem simpática, mas eu poderia usar outra, né? É uma incoerência total, não tem nada a ver. Então os Correios deixa para a iniciativa privada, tem muitos empresários. Veja só, hoje nós temos o quê? Amazon, Mercado Livre, Shopee e tantas outras empresas que absorvem tudo isso. Os serviços dos Correios hoje, né, são absorvidos por essas empresas. E normalmente lá fora, mas dando muito emprego, geração de empregos aqui. Para que os Correios, né? Cartas, nossa, se tem um saudosista aqui sou eu. E depois quando entrei no rádio,
aquele orgulho de você receber aquelas caixas de... A gente comparava aquelas caixas do cigarro Souza Cruz. Estou falando de vício aqui, mas normalmente a gente usava as rádios usavam aquelas caixas de papelão para colocar as cartas dos programas de rádio, né, os locutores. E eu lembro que eu recebia muitas cartas. Claro que eu não era campeão de receber cartas, mas você passava ali pelos corredores da rádio, várias rádios que eu trabalhei, e a gente trabalhava com cartas, fazia concurso e tudo mais e tal. E aquele prazer de você receber as cartas, abrir no ar, ler as cartas, era muito legal, né? E você imaginando o ouvinte, ele escrevendo, tendo aquele trabalho de colar envelope, de ir até os correios comprar selo, esperar que a gente falasse o seu nome no rádio, né? Então eu tenho muitas lembranças dos correios, mas tem que ser sincero, né? Com muita tristeza eu digo o seguinte: os correios é um exemplo de privatização que não deveria ser privatização que deveria ser realizada sim. Mas o governo federal, ele quer manter os correios. Agora, por outro lado, deixa os correios do lado, e eu dei essa referência, tá? Vou repetir mais uma vez, é minha opinião. Eu respeito a sua, mas você precisa respeitar a minha, não é? Veja só, maus exemplos, desculpe, maus exemplos, e já está mostrando aí. Não me leve a mal, né? Porque aqui a gente não é esquerda, não é direita, não é centrão. Aqui nós somos povão. Então, veja o caso da Sabesp. Caso recente, de que 2 anos. A Sabesp, desde o início, talvez eu tenha sido o único radialista, jornalista que falei isso. Dona de casa, meu amigo, chefe de família, dá uma olhadinha na sua conta de água, a gente não percebe. Porque você, eu usei um pouquinho a mais, deu isso. A Sabesp, ela aumentou, desde que eles assumiram, agora eles aumentaram mesmo, de forma oficial, as tarifas nas contas. Só que é o seguinte, eu falei, e as pessoas me ouviram. A Sabesp respondeu para mim que eu estava equivocado. Pois é, mandorinha só não faz verão, né? Mas eu falando aqui, na rede, dá um vão, né? Tanto é verdade que eles foram obrigados aí até, de repente, oficialmente, falar algo, não é? Aí você imagina, coisas inacreditáveis acontecem. E a gente falando, batutando tanto aqui, foi daqui que nasceu isso. Nós falamos o seguinte: a Sabesp, agora privatizada, está colocando 20 centavos em cada conta. Nós fizemos uma continha aqui, a produção, 20 centavos, paga salário, não, plural, salários de muitos executivos, hein? 20 centavos da minha conta, da sua, e de milhares de pessoas do estado de São Paulo. Milhares, por que não falar milhões, não é? Depois de alguns meses, aí o governo autorizou o aumento na conta de água. E essa água que você recebe, ela é maltratada no sentido real mesmo. Excesso de cloro. Eu não sei que base eles têm. E outra coisa, a própria TV Globo mostrou outro dia, funcionários da Sabesp despejando esgoto em água que estava sendo tratada no Rio Tietê. Ou eu estou errado? E a Sabesp, eu não sei nem se tem CPI, deveria ter CPI, entendeu? Então a Sabesp, aliás, eu quero perguntar, para onde foi o dinheiro? Aí que tá. Você já percebeu? Bate o martelo, né? Não, aí, né? Você sabe quem? Fica colocando bandeira para privatizar. Parece criança. Enquanto a mãe não der mamadeira, a criança fica chorando. Dá mamadeira e a criança, não quero mais agora. Mais ou menos isso. Ninguém falou mais sobre a Sabesp. O governo de São Paulo não falou mais. Eu quero saber o seguinte: cadê o dinheiro? Ela foi vendida, né? A preço de banana, mas foi muito dinheiro. Cadê o dinheiro? Foi investido onde? As pessoas não cobram. Estou cobrando aqui. Tem milhares de pessoas nos ouvindo. Cadê o dinheiro da Sabesp? Onde foi investido? Tem que provar onde foi investido. Da mesma maneira, cadê o dinheiro da Enel? A Enel é um mau exemplo. A Sabesp vamos até deixar de lado, que a gente percebe que pouco a pouco, né, e a gente sempre espera melhor. Aqui não estou sendo ardido, não. Eu quero que melhore.
Então a Sabesp, male, ela vai caminhando. Agora, e a Enel? A Enel é apagão em cima de apagão, são apagões. Aí a gente percebe, tem um lado aqui, cobrando do governo federal, da ANEEL, melhor dizendo, a ANEEL, e a ANEEL em Brasília, só pode ser um cabide de emprego, porque eles não respondem. E depois de tanta pressão da mídia, isso que é importante, e através da mídia você, ouvinte, espectador de televisão, e aqui eu vou dar uma referência, a TV Globo, né? O pessoal fica falando mal da TV Globo, mas quando a TV Globo coloca no circuito essas matérias, aí no outro dia acende, né? A ANEEL, pelo jeito, é uma agência que só serve para aumentar os valores das tarifas. Agora autorizou o aumento da tarifa de energia. As pessoas não estão conseguindo nem pagar a conta em dia. E quando eu estou estendendo aqui água e luz, é porque nós estamos colocando um tema de privatização. Água e luz, veja só o resultado aqui em São Paulo. A privatização foi feita o quê? Sem base nenhuma, sem estudos nenhum. Por quê? Porque o dinheiro do povo não foi respondido. Na hora de bater o martelo, na hora do leilão, é holofotes para todo lugar, não é? Veja que eu não estou citando nomes, por quê? Porque você já sabe quem é. Então, quando você me pergunta se eu sou a favor da privatização, depende. Você veja aí o exemplo, a Sabesp. Um negócio mal feito para atender o quê? Atender o ego de alguns políticos. Atender o quê? Apadrinhados políticos. A Enel, a mesma coisa. E a dificuldade agora de tirar a Enel, por exemplo, veja só. Olha a dificuldade de tirar a Enel do circuito. Que você, comerciante de qualquer região aqui de São Paulo, com certeza, pô, é a primeira vez que eu vejo um radialista ou jornalista falar a verdade. Quantos prejuízos vocês tiveram aí nos apagões e ninguém lhe pagou? Aí não te pagou? Não, falou que ia pagar, não pagou nada. E por mais que pague o prejuízo que você teve, por mais que, quer dizer, obrigação, indenizar, que isso aí não é indenização, isso é um tapa na cara, né, da sociedade. Então a gente precisa falar a verdade. A privatização, ela vai ser muito falada nessas eleições. Aliás, já tem um candidato, pré-candidato falando sobre isso. É o quê? Para ter discussão mesmo. A discussão é sadia. Mas a gente tem que ter responsabilidade, principalmente nós, formadores de opinião, e não ter medo não, tem que ter coragem de falar a verdade. Os Correios, eu sou a favor da privatização. Por quê? Porque o governo federal, vocês vejam pela mídia aí, ele está tirando dinheiro de onde... Como é que você faz isso? E ninguém fala nada. Aliás, eu vejo os políticos, os deputados, que são os nossos legisladores, tudo quietinho aí. Meia dúzia falando e o resto não. A privatização dos Correios é tirar dinheiro do seu bolso, sem pedir permissão. Por outro lado, aí sim, vou repetir, dos Correios eu sou a favor da privatização com responsabilidade. Ô Ligeirinho, mas quem assume os Correios? Olha, você pode levantar as mãos aí, tem muitos empresários querendo assumir os Correios. E com economia para o Brasil. Muito dinheiro entrando, dá para investir onde? Na saúde. Remédios que as mães não conseguem fazer, tratamento. Veja só, ontem domingo nós fizemos aqui uma live com a Jaqueline, mãe do Isaac Bruno, de Brasília, Distrito Federal. Ela está saindo aí ao Grupo Metrópolis. Parabéns, fez uma reportagem bacana, e foi através do Grupo Metrópolis que nós entramos em contato com a Jaqueline, e ontem nós fizemos uma live ao vivo com ela, direto de Brasília. Ela está lutando pela vida do seu filho, um garoto que nasceu, digamos, entre aspas, normal até os 10 anos, depois de uma doença rara, ela está lutando, conseguiu um tratamento na Itália, ela precisa retornar agora e está precisando de uma grana para lutar, para manter vivo o seu filho. Repito, o Isaac Bruno, que hoje tem 13 anos de idade, até os 10.
Ele era uma criança normal. Arroba todos pelo Isaac Bruno. Isaac com 2 As. Bruno com 2 N's. Nós a entrevistamos ontem. Um bate-papo muito bacana. Esclarecedor. Então, e ela reclamou. Como uma mãe. Como milhares de famílias. A Jaqueline reclamou. O SUS. Olha, eu estou sendo tratado pelo SUS. O SUS, quando funciona, funciona mesmo. Então, esse dinheiro que seria gasto, aliás, para manter os Correios, poxa, quanto daria isso? Por exemplo, quantos Isaacs, Bruno, poderia ser tratado aqui no Brasil? Porque já tem meios de ser tratado aqui. Quantas doenças raras, sem contar os medicamentos. Quantas mães aí estão me ouvindo, tem essa procissão para ficar uma fila, para tentar pegar um remédio que é dela, ela já pagou impostos, remédio de milhões. Então esse é um país da desigualdade social há muito tempo, e a gente vê governo e governo passando governos, não estou elogiando nenhum governo não, todos eles, porque um passa para o outro, deixa o outro se virar. Então eu pergunto, esse dinheiro gasto nos Correios poderia ser investido no SUS, e milhares de pessoas, principalmente crianças, poderiam ter sobrevida com a esperança dos seus pais, das suas mães, sem precisar sair do país. Isso é uma vergonha. E outra coisa, ficar pedindo através da internet, que é necessário, porque não tem de onde angariar. Então, mais uma vez, Instagram, arroba todos pelo Isaac Bruno. Mas tem muita gente que está carecendo de saúde, e a gente vê muita média. Vocês que são pré-candidatos, todos vocês fazem média, nem começou ainda, né? São pré-candidatos. Veja bem quem você vai votar, deputado estadual, deputado federal. Eu sou a favor da renovação, tem que ter renovação, porque esses que estão aí, é a cada 4 anos que aparece na sua casa, são ratos que saem do esgoto, aí fica com aquele sorriso, né? Antes se pagava, se comprava através de um par de sapato, se dava um sapato, depois se fosse eleito, dava o outro sapato. Hoje, estão pagando conta de luz e água, e você se vendendo com voto. Tome muito cuidado. Vamos ver a nossa audiência aqui. Alô, Cláudia Guazelli, muito obrigado pela audiência. A Regina, vamos ver se eu consigo ler aqui, ó. Regina, vovó Neva. Se eu li errado, me desculpe. A Lu 8880 também na sintonia. A minha querida amiga Vitória Cury. Aliás, para quem não sabe, a Vitória Cury, uma grande amiga nossa, filha do saudoso, famoso apresentador, meu xará, o Edson Bolinha Cury. Lembram do Edson Bolinha Cury? Que, aliás, né, no troféu imprensa, eu fiquei emocionado, veja só. Eu sempre fui fã do Bolinha. Imagina a Vitória Cury, hein, na entrega do troféu imprensa, aquela homenagem aos grandes apresentadores da televisão brasileira. Apareceu lá o quê? Bolinha. Bolinha, ei, que saudade do Bolinha. Vitória Cury, um beijo no seu coração. Muita saúde, ela está nos ouvindo aqui também. Vitória Cury, beijo no seu coração, querido. Rogério Carioca Brazuca, muito obrigado também pela audiência, querido. O Tom dos Santos, na sintonia. O Demétrio também, Demétrio Zu, na sintonia. Quem mais aqui? A Margarida Neder, muito obrigado, querida. O Tony Pinheiro também está na sintonia. Beatriz Guarnieri, tudo bem, Beatriz? A Sueli Vinal. O José Osvaldo Jardim Filho, obrigado, querido. Vou repetir, pessoal, tome cuidado. Os políticos estão de olho
no que é mais interessante para eles esse ano, o seu voto. Tome cuidado, não vote em candidatos tiriricas, em candidatos canetas azuis. Tome cuidado, seu voto não é lixo. Vou repetir, não vote em candidatos tiriricas, não vote em candidatos canetas azuis. São dois exemplos de lixos, do seu voto jogado no lixo. Vamos acordar, gente. Alô, Natalino Varela. E tem partidos políticos e muitos políticos ganhando, empresários, em nome desses zeros às esquerdas. Alô, Anedilson Capaz. Não é Anedilson da Paz. Aparece na tela muito pequenininho, aí a gente lê aqui com... na hora, parece isso, né? Música, informação, prestação de serviços. Você sabia que o programa do Ligeirinho Musical está no canal Estação Imprensa? Exatamente. Canal Estação Imprensa também é rádio. Rádio Estação Imprensa. Muito obrigado a todos vocês que nos ouvem em qualquer parte do Brasil, né? De Oiapoque a Chuí. Que esta segunda-feira seja uma das melhores da sua vida, e será. Basta você acreditar. Vamos acreditar que tudo é possível. E quando eu digo isso, porque é mesmo. Ontem, na nossa entrevista ao vivo com a mãe do Isaac Bruno, a gente sente a necessidade de falar sobre vida, porque é o mais importante. Hoje eu acordei e fiz o que eu faço todos os dias: agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Vocês que são a minha companhia diária há mais de 40 anos. Alguns anos atrás a gente encerrou os 40 anos de rádio. Mas, se pensar bem, nós paramos no dial, mas estamos nessa transformação da comunicação. Por isso que eu digo que o rádio é imorrível. E a gente criou o hashtag do rádio para a rede. Aliás, neste momento tem muitos amigos, gerentes de emissoras de rádios, diretores, donos de emissoras de rádios, que estão retransmitindo os nossos programas agora, ao vivo, ou depois gravado. Um grande abraço, muito obrigado, viu? Então, por isso que eu digo, o rádio é transformador. Se transformou hoje no quê? Nas plataformas. Estação Imprensa também é rádio. Você que está me ouvindo no fone de ouvido, no ônibus, no táxi, no carro de aplicativo, você, meu amigo caminhoneiro, viajando por todo o Brasil, nos dando essa carona, você que está nos ouvindo nas chácaras, sítios, fazendas, na área rural em todo o Brasil, muito obrigado. Que Deus permita que este mês de maio seja um dos melhores da sua vida, e será. Basta você ter fé e acreditar. Mês das noivas, mês das mulheres, mês das mães, mês super especial. Na produção, Tami Cristina de Barros. Na direção, Janaína Xavier. Sonoplastia, Alencarzinho Júnior, Zé Leandro. Assessoria, Zefa Maria. Apresentação, este amigo de vocês, Edson Xavier, também conhecido como Ligeirinho do Rádio. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. A todos vocês, uma segunda-feira espetacular.
Lembre-se, Deus sempre presente na sua vida. O seu anjo da guarda está aí, do seu lado. Bom dia!